Olá a todos, meu nome é Lidiane Salvatierra e hoje nós vamos para a segunda aula da disciplina Ciências da Natureza e Realidade. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o universo, fazendo uma breve apresentação de diversos conceitos relacionados. Então, no objetivo da nossa aula, nós temos a descrição do sistema solar e as suas origens, a explicação da origem do universo segundo alguns modelos cosmológicos, a exposição dos principais avanços tecnológicos relacionados, obviamente, à pesquisa espacial, já que a gente está falando do universo, e também a apresentação de alguns significados dessa pesquisa para a sociedade atual. E a gente vai entender também as escalas temporais e espaciais relacionadas com o universo. Vamos começar então falando da composição do nosso sistema solar. O nosso sistema solar ele é composto por diversos elementos. Os principais são a própria estrela maior que a gente conhece, que é o Sol, e os planetas, né? Dentre os planetas, nós temos o Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Até alguns anos atrás, a gente tinha Plutão também como o nono planeta do nosso sistema solar, tá? Só que teve uma revisão científica com relação à categoria desse elemento. E aí o nosso sistema solar ele passou a ter os 8 planetas que a gente já viu que é mostrado aqui na imagem. Então, Plutão ele acabou sendo rebaixado para uma denominação de planeta anão, que não é a mesma coisa do que um planeta. Só a nível, então, de curiosidade, existe uma resolução oficial internacional chamada de União Astronômica Internacional que define todos os elementos que existem no universo, né? Principalmente os relacionados aos que estão acima, né, da atmosfera. E cada elemento recebe uma denominação dependendo se eles atingem ou se eles possuem, na verdade, certos critérios. Então, por exemplo, aquele elemento ele vai ser considerado um planeta se, por exemplo, ele tiver se ele está em órbita ao redor do Sol, se a sua massa é suficiente para sua autogravidade relacionada a forças de corpos rígidos, permitam com que ele assuma uma forma em equilíbrio chamado de hidrostático, que seria uma forma arredondada, e também se ele tem a vizinhança limpa, né? Ao longo da sua própria órbita, tá? Então, a gente não vai entrar muito, né, nessas definições específicas de planeta anão, porque não cabe aqui na aula, tá? Mas quem quiser procurar um pouco, saber por que um planeta é um planeta, por que o planeta anão é um planeta anão, fica à disposição de vocês aí para procurar a União Astronômica Internacional, tá? Ainda então no nosso sistema solar a gente pode encontrar os satélites, e aí existem dois tipos de satélites, né? O satélite natural e o satélite artificial. E qual é a definição então de satélite? Satélite é qualquer corpo celeste que fica em órbita em torno de um planeta ou de qualquer outro elemento maior, tá? Então, satélite é um corpo celeste. E o que é um corpo celeste? Um corpo celeste é literalmente qualquer elemento físico que existe no espaço sideral, tá? Então, a Lua é um corpo celeste e a Lua, ela orbita planetas. Então, a Lua é um satélite natural, tá? O Sol pode ser um satélite natural, um planeta, uma estrela, um cometa, tudo pode ser um satélite natural, sendo que ele precisa estar orbitando um outro planeta ou um corpo maior do que ele. E como exemplo de satélite artificial, a gente tem todos os satélites feitos pelos seres humanos que a gente lança, né, acima da atmosfera e ele fica orbitando o nosso planeta, tá? A gente faz satélite para colher dados meteorológicos, existem satélites militares já para busca de
informações relacionadas à inteligência, existem satélites de comunicação. E mais algumas informações com relação aos satélites. Os planetas Mercúrio e Vênus, eles não possuem nenhum satélite, tá? Nem natural e obviamente nem artificial. E a Terra, até o momento, ele é o único que possui satélites artificiais. E os outros elementos do nosso sistema solar são cometas, asteroides que podem ou não formar cinturões de asteroides, meteoroides, que são meteoros e meteoritos, e obviamente a gente tem todo o espaço ao redor disso que a gente chama de meio interplanetário, que é rico em vários campos, né, campos magnéticos e outras partículas celestiais, tá? Com relação aos conceitos, né, para a gente conseguir diferenciar cada um desses elementos, um asteroide, ele é um corpo celeste que ele pode ser tanto rochoso quanto metálico, ele não tem uma forma definida e ele orbita ao redor do Sol. Ele não vai ter um tamanho suficiente para ser chamado de planeta nem de planeta não, tá? Mas a gente sabe que dependendo do caminho dele, o que acontecer, ele pode causar algum tipo de impacto, por exemplo, no planeta Terra, como a gente sabe que já aconteceu há muito tempo atrás, na época dos dinossauros. Então é uma coisa que a gente sempre acaba tentando monitorar, né? Já os cometas, diferente do asteroide, um cometa ele é normalmente formado por gases e gelo solidificado, tá? Pode existir alguma parte rochosa também, mas os cometas tendem a ser essencialmente gás e gelo. Tá? Então, inclusive, algumas referências didáticas chamam os cometas como grandes pedras de gelo sujas. Os meteoros, eles são também pedras, só que bem pequenas, tá? Eles também podem ser pedaços de metais que viajam pelo espaço. Só o que acontece é que os meteoros, eles acabam queimando e se desintegrando quando eles entram na atmosfera da Terra, tá? Então, pra gente, popularmente, o meteoro, ele é um flash de luz que a gente costuma chamar, às vezes, de estrela cadente, tá? Então, a famosa estrela cadente nada mais é do que um meteoro desintegrado que entrou na atmosfera. E o meteorito, ele é a mesma coisa, só que ele não se desintegra quando ele entra na nossa atmosfera, tá? Então ele consegue passar, ele também é uma pedra pequena, pode ser um pedaço de metal, ele vai passar na nossa atmosfera e ele vai conseguir tocar o chão da Terra, tá? Então por isso que ele é chamado de meteorito, que ele vai chegar aqui intacto. Sobre a origem do sistema solar, a gente data de cerca de 5 bilhões de anos atrás a origem do nosso sistema. O nosso sistema ele começou a ser formado a partir do momento em que uma nuvem gasosa formada por, entre outras coisas, de restos de explosões de estrelas do tipo, por exemplo, supernova, começou a se condensar e nesse momento de condensação teve o aumento da temperatura dessa massa e ela começou a entrar no processo de rotação. Essa rotação foi sendo alimentada pela força gravitacional, que ajudou a fazer uma maior concentração da massa em si e também do aumento de temperatura. O resultado disso foi que grande parte do material que existia nessa massa acabou sendo concentrada no centro dela. E aí a gente teve a origem do Sol. Todo o resto foi ficando preso ao redor da órbita desse Sol, né? Então a massa restante de gases e poeiras acabaram ficando aglomeradas em torno do Sol e vão dar origem a 8 corpos principais, que a gente reconhece como os planetas, que a gente já definiu lá no começo da aula. E sobre a localização específica da Terra, ela está no nosso sistema solar, na galáxia que a gente reconhece como Via Láctea.
a gente tem o Sol próximo da gente, porém ele não é a estrela mais próxima, tá? A estrela mais próxima da gente é a Alfa da constelação do Centauro. Para a gente ter uma ideia de tamanho do que a gente está falando com relação ao universo, só com relação à nossa galáxia, a gente estima que existam aproximadamente 400 bilhões de objetos celestes. Até o momento, a gente citou aqui somente o nosso sistema solar. E até aproximadamente o meio dos anos 90, a gente realmente só conhecia o nosso sistema planetário. Hoje, principalmente com o avanço tecnológico, a possibilidade de fazer cálculos longos, né, e com mais precisão, também com apoio de máquinas, a gente já consegue identificar mais de uma dezena de sistemas planetários dentro da nossa galáxia também. E quando a gente teve esse conhecimento maior que existiam outros corpos celestiais, inclusive planetas muito semelhantes aos nossos, já ainda no começo da exploração do universo em si, em duas naves espacionais, né, a Pioneer 10 e a Pioneer 11, a NASA chegou a colocar essa placa que está sendo mostrada para vocês, que seria a identificação, né, para outros seres de como nós somos. Por isso que tem ali a silhueta, né, de um homem e de uma mulher. Existem outros símbolos ali com relação à posição relativa do nosso planeta com relação ao Sol, caso esses outros seres tivessem algum tipo de interesse de vir até aqui e entrar em contato com a gente. E anos depois também seguindo nessa linha de tentar mostrar um pouco da nossa civilização, especialmente dos sons, músicas e da nossa língua aqui para outros possíveis seres, a NASA ela enviou nas sondas Voyager 1 e Voyager 2 um disco, se eu não me engano ele é de ouro inclusive, e nesse disco, ele é um disco dourado, como a gente está vendo nas imagens. Nesse disco tem saudações, né, em 55 línguas diferentes, inclusive, obviamente, em português, né? Em português é dito a frase paz e felicidade a todos. Existem 19 sons da Terra, em geral, assim, são sons relacionados a desde o barulho do vento, da chuva, de trens, inclusive até de uma mãe confortando um bebê que chora, e também algumas músicas, né? Entre as músicas tem Beethoven, tem Beatles, e se vocês procurarem um pouquinho na própria internet, vocês conseguem ouvir exatamente tudo que tem dentro dessa gravação que foi enviada. E essa gravação, se eu não me engano, ela ainda está no espaço, tá? Ela continua em viagem pelo espaço levando esse disco. Lembrando, importante, que o objetivo dessas sondas é colher dados, tá? Então, a Voyager, ela foi lançada em torno de 1970 e ela ainda está, né, no espaço. E, se eu não me engano, elas têm ainda energia para ficarem fazendo a documentação, mandando fotos até 2025. Então, até aqui a gente já consegue ter uma ideia, né, do quão grande é o universo. Inclusive, o nome universo também vem do latim, né? Ele vem da palavra unus e versus. Unus significa um e versus significa gira. Então, universo ele significa girar tudo junto, né? Mas que também pode ter uma tradução de tudo o que existe. E o nosso maior desafio com relação ao universo é em percorrer as distâncias. A gente está falando então de uma unidade muito conhecida da gente que é chamada de anos-luz, que é a distância interestelar, ou seja, entre estrelas e intergalácticas, entre galáxias, que a gente precisa percorrer. Então, a gente não está mais falando de percorrer
em horas, percorrer em dias, né? A gente já está falando em percorrer em anos-luz, centenas ou milhares de anos-luz. E por que a gente vai usar ano-luz como distância? Porque essa unidade, ela foi criada para ser usada quando a gente mede coisas dentro de um vácuo, mede distâncias dentro do vácuo. E o que é o vácuo na física, pelo menos? Ele é um espaço onde existe o mínimo de matéria. O que é a matéria? É um objeto físico, é um elemento. Então a gente está falando dos espaços do universo onde não tem praticamente nada, né? É simplesmente um espaço onde não tem interferência desses elementos materiais, tá? Então, nesses espaços, a luz, ela vai funcionar com relação ao seu trajeto um pouco mais diferenciado. Então, a gente usa anos-luz para relacionar distâncias dentro do vácuo. E como a gente encontra esse vácuo mais no sistema intergaláctico, né, interplanetário, a gente vai usar anos-luz em vez de quilômetros, centímetros. Porém, obviamente, ano-luz pode ser transformado para outra unidade que a gente conhece. Tanto que aqui a gente tem um exemplo muito simples, né? 500 anos-luz pode ser passado para quilômetros. Então, em vez da gente falar, né, que a distância de um planeta para o outro é na casa dos 4 trilhões de quilômetros, né, quase em 5 quatrilhões de quilômetros, a gente fala que é a distância de 500 anos, tá? Isso até facilita algumas contagens físicas, né? Então, em vez de na matemática da física a gente trabalhar com esses números gigantes de quilômetros, lembrando que as distâncias realmente são monumentais no sistema do universo, né? A gente vai trabalhar com números menores e para isso a gente usa então a unidade de anos-luz. E a nível de conhecimento, então, um ano-luz é equivalente a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Então, agora que a gente já falou a parte do nosso sistema solar, composição, como que ele foi formado, né, a partir da condensação, a gente vai voltar para antes desse momento, né? Então, a gente vai falar da origem do universo em si. Até hoje, a teoria que explica e que é mais aceita com relação à teoria em si da criação do universo é a famosa teoria do Big Bang. Essa teoria foi proposta por George Gamow. Ele foi um físico russo e naturalizou-se americano. E, resumidamente, a teoria fala que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, né? E de lá para cá o que a gente tem são evidências corroborando essa teoria, né? Elas estão relacionadas a medidas de velocidade das galáxias, temperatura do meio intergaláctico, ao surgimento, né, a origem, síntese de substâncias químicas nesse espaço e algumas emissões de sinais de radiofrequências. A teoria do Big Bang, ela vai apontar para a gente então que existiu um determinado momento onde não existia nada, né, além de toda uma matéria super concentrada em um mesmo ponto. E como tudo estava concentrado no mesmo ponto, não tinha como existir nem uma relação de espaço e nem uma relação de tempo. Então só existia essa energia. E esse ponto, ele acabou explodindo, né? E a gente calcula isso, que essa explosão aconteceu há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás. E a partir da explosão desse ponto, teve a liberação de uma grande quantidade de energia, né? Então ela foi dispersada e aí sim ocorreu a criação do espaço e do tempo. E toda essa energia apresentava a temperatura em milhões de graus. E aí a gente vai para o terceiro momento. Esse terceiro momento, ele é chamado de Era de Planck, tá? Relacionado ao pesquisador que compreendeu melhor o que aconteceu no momento logo após a explosão. E ele calculou que entre esse momento 2 da explosão e o momento seguinte, e esse momento seguinte é a criação de alguma coisa,
esses dois momentos eles estavam separados entre si por 10 segundos exatamente, tá? Então, nesse terceiro momento, o que aconteceu foi o surgimento de elétrons e antielétrons. Então, teve a explosão no momento 2, 10 segundos depois, a gente já tinha elétrons e antielétrons e a partir daí a criação de outros elementos, tá? Como, por exemplo, o hidrogênio. Então, nessa imagem representativa, a gente tem o momento exato da explosão e o que se seguiu depois, que é a criação do universo em si. E então, para a gente já seguir indo para o final dessa aula, como a gente falou da origem, do começo do universo, da origem do sistema solar, a gente também vai falar do final. E para isso, então, a gente vai falar de teoria escatológica. As teorias escatológicas são todas as teorias que vão tratar da consumação final de tudo, ou seja, ela trata do famoso fim do mundo. O que acontece é que todo o nosso universo, com relação à explosão, ao trânsito de elementos, corpos celestes de um lado para o outro, tudo isso ocorre e acaba sendo instável, né? A gente às vezes consegue fazer a previsão, então, por exemplo, vai passar um cometa perto da Terra, tem um asteroide próximo da gente, mas infelizmente, dependendo de algumas situações, a gente não consegue fazer algumas detecções, tá? De fato, nós já conhecemos diversos eventos catastróficos que já ameaçaram seriamente a nossa vida. E a gente sabe, hoje obviamente a gente já consegue fazer um monitoramento acima da nossa atmosfera muito melhor, muito mais acurado, mas a gente é constantemente bombardeado por centenas de meteoros. Então, lembrando mais cedo da nossa aula, o que é um meteoro? É uma pedra rochosa ou metálica que acaba atravessando a nossa atmosfera. Mas como é um meteoro, no momento da travessia ocorre a desintegração. Então, a gente tem o bombardeamento dos meteoros que acabam virando para a gente as estrelas cadentes. E um exemplo clássico de eventos catastróficos, né, que ameaçaram a nossa vida, a gente tem a famosa extinção dos dinossauros causado por meteoro, né? Então, essas teorias escatológicas com relação ao fim do mundo, elas fazem algumas previsões, tá? Então, essas previsões, elas estão relacionadas que vai ocorrer eventualmente o esgotamento das nossas reservas, e aí reservas a gente pode considerar tudo, desde oxigênio, tanto como alimentação, pode ocorrer a colisão inevitável de um corpo celestial muito grande que pode acabar colidindo com a Terra. E a teoria escatológica mais falada é com relação ao processo natural de expansão da atmosfera solar, ou seja, a gente está falando do Sol em si, que em determinado momento ele vai acabar engolindo a Terra. E é por causa disso que a gente vai falar da teoria escatológica relacionada então ao Sol. O Sol é uma grande massa de energia e esse Sol, como a gente conhece ele hoje, ele é reinado por duas grandes forças. Uma que é a força da atração gravitacional, que vai sempre tentar reduzir o tamanho do Sol, e a pressão em si, que vai tentar sempre fazer com que o Sol se expanda. Eventualmente e naturalmente, a pressão vai vencer a gravidade. Então, o Sol, eventualmente, daqui a bilhões e bilhões de anos, o Sol vai se expandir. E com essa expansão, vai engolir tudo que está na frente dele e, eventualmente, vai engolir a Terra. Só que todo o movimento com relação a toda essa parte do universo que a gente está falando, todo o evento de expansão que ocorre nos elementos, também vai ter um momento em que essa expansão vai terminar e vai ocorrer a contração. Então, o Sol vai se expandir, em determinado momento ele volta a se contrair.
ele vai se expandir enquanto a pressão ela domina a parte da gravidade, e essa expansão ela vai continuar até que o Sol diminua a sua temperatura. Então, o Sol ele vai acabar esfriando em determinado momento da expansão, e por esfriar, a gente vai ter a contração. Essa contração, então, vai gerar para a gente um elemento menor do que o anterior, porque a gente perdeu, obviamente, energia. E isso vai continuar acontecendo. Em determinado momento, de novo, o Sol vai se expandir e depois ele vai voltar a contrair, até o momento em que vai acabar a energia. No momento em que o Sol, por exemplo, acabar a energia, e o Sol é uma estrela, o Sol ele vai morrer. É aí que a gente vai ter a famosa estrela morta. E o que vocês estão vendo na imagem, então, é uma estrela morrendo. E antes de ter o apagão final, a gente tem uma luminosidade, né? Uma emissão de luz que a gente consegue, então, fazer uma imagem como essa, tá? No momento seguinte da morte da estrela, a gente tem a criação, por exemplo, de uma supernova. Aqui eu estou mostrando para vocês, então, alguns ciclos de vida estelar. Não cabe a gente aqui falar de tudo, né? Mas tem uma outra informação que eu acho interessante, é que às vezes no momento da contração ocorre uma pressão tão forte gravitacional que em vez de a gente ter uma nova massa criada em si, a gente vai ter a formação dos famosos buracos negros. É importante lembrar, então, que essa parte de teoria escatológica, como eu disse antes, ela é relacionada ao fim do planeta em si, e não só relacionada à vida humana, ao fim da vida humana. Isso significa que o ser humano, da mesma forma que está acontecendo com outras espécies, o ser humano ele pode acabar sendo extinto e o mundo ainda continuar existindo. Então, as teorias escatológicas, elas fazem uma previsão relacionada a nível de mundo e não leva em consideração se nós estaremos aqui ou não, e isso é invariável. Mas, da mesma forma que a gente explicou, então, o início de tudo, né, do universo, do sistema solar, a gente tem essa certeza de que em determinado momento o planeta vai acabar. A gente não sabe como, mas isso vai acontecer. Finalizando, então, vamos lembrar que a gente teve, então, um salto absurdo tecnológico e, da mesma forma que a gente falou lá no começo da nossa primeira aula, né, situando a ciência no espaço e no tempo, que o fator de exploração ele foi fundamental. E aí a gente lembra, então, dos primeiros passos que a gente deu fora do universo, né? Então, a gente tem aqui uma imagem clássica, né, do homem na Lua. E hoje, dificilmente a gente manda um ser humano ou outro tipo, outra espécie para fazer o que foi feito, né? Fincar a bandeira ou simplesmente andar. O que a gente faz hoje é enviar pessoas para as famosas estações espaciais, porque o objetivo hoje nosso é literalmente fazer uma colonização nessas estações. Então, a possibilidade do ser humano de habitar estações, porque a gente ainda não tem um outro planeta, a gente ainda não sabe se isso... A gente sabe, na verdade, que isso é possível, mas a logística, se vai ter algum problema ou não, ainda está longe de ser bem definido. Então, hoje a gente... O nosso foco com relação à exploração voltada para a habitação está mais relacionado à estação espacial em si. E com relação a essa exploração de outros lugares, enviar coisas, a gente está focando mais com o envio dos famosos robôs, hoje muito menores do que antigamente, e eles fazem toda essa coleta de dados. Então, resumindo então essa aula, como eu disse, a gente fez um rápido resumo, né, da nossa história espacial, levando em consideração então a origem do universo, a composição do nosso sistema solar e também a sua origem. A gente citou então como tudo começa, tudo vai terminar.
Então a gente acabou de falar da teoria escatológica e a mais provável, se não acontecer nada, é com relação ao Sol, né? Ele vai acabar consumindo então a Terra. E a gente entende que tudo que a gente viu hoje teve uma atuação, foi desenvolvida, na verdade, pela atuação da ciência, né? Da exploração, do desenvolvimento da pesquisa tecnológico, e que o objetivo hoje é a habitação em outros planetas. Porém, como a gente ainda tem muita coisa para conhecer e muita coisa para organizar com relação a isso, a gente tem um foco maior com colocar em órbita, né, as estações espaciais. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula vai ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima!